Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a defender os benefícios do acordo entre Mercosul e União Europeia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a defender os benefícios do acordo entre Mercosul e União Europeia. O tratado está em fase de ratificação pelos parlamentos dos países dos dois blocos e deve voltar à pauta no próximo dia 24, na representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Depois de se reunir com os senadores para discutir a tramitação, Geraldo Alckmin afirmou que as medidas de proteção dos produtores brasileiros estão em debate. O Senado criou um importante grupo de trabalho para a gente poder aprimorar todas as salvaguardas. Importante destacar os benefícios do acordo. Nós estamos falando, União Europeia, 27 países dos mais ricos do mundo, 720 milhões de pessoas, as oportunidades disso para agricultura, pecuária, indústria, serviços é extraordinária. E o grupo de trabalho, estamos trabalhando juntos para salvaguardas. Então, comércio exterior é emprego, é renda, é oportunidade, atrai investimento. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a defender os benefícios do acordo entre Mercosul e União Europeia. O tratado está em fase de ratificação pelos parlamentos dos países dos dois blocos e deve voltar à pauta no próximo dia 24, na representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Depois de se reunir com os senadores para discutir a tramitação, Geraldo Alckmin afirmou que medidas de proteção aos produtores brasileiros estão em debate. A Companhia Porto Piauí alinhou com a Receita Federal o cronograma para o alfandegamento do terminal de uso privado em Luiz Correia. A definição foi tomada em reunião na Delegacia da Terceira Região Fiscal em Fortaleza. A expectativa é concluir as estruturas exigidas para que a inspeção técnica ocorra entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. A emissão do ato declaratório executivo é a etapa que vai autorizar o início das exportações, com foco inicial no embarque de minério de ferro. Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, defendeu a manutenção das debêntures incentivadas como instrumento essencial para garantir investimentos em infraestrutura no país. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social defendeu a manutenção das debêntures incentivadas como principal instrumento para financiar obras de infraestrutura no Brasil. Segundo Aloísio Mercadante, esses títulos, que contam com benefícios fiscais para atrair investidores, tem sido a principal alternativa para ampliar a captação de recursos no mercado. A declaração de Mercadante foi dada durante evento no Palácio do Planalto, que anunciou investimentos em aeroportos. Mercadante disse que o modelo de financiamento do banco passou por reformulação após o fim dos subsídios nas operações. Isso 3 anos atrás. Até 2022, o BNDES contava com o apoio na taxa básica de juros. Hoje, 85% das operações já são realizadas sem subsídio. Como é que a gente faz um investimento de 24 anos, um financiamento de 24 anos, quando nós estamos diante de uma taxa de juros que está, evidentemente, pela própria percepção, inclusive do Copom, em trajetória de queda? Então, nós inovamos, nós fizemos, primeiro nós fomos captar recursos no mercado, o que garante esse investimento são as debêntures incentivadas, é muito importante manter esse instrumento, mas quando a gente capta o recurso, nós estamos fazendo debêntures faseadas. Então, nós vamos, ao longo do tempo, permitindo que o projeto vá ajustando a melhora no ambiente macroeconômico em relação à política monetária e aproveitando esse momento extraordinário de recorde de emprego, de menor taxa de desemprego, da maior renda per capita, melhor índice de distribuição de renda. Então, você dá flexibilidade ao projeto. O governo federal aposta na combinação entre recursos públicos e privados para viabilizar novos projetos e ampliar os investimentos em infraestrutura em todo o país.
O apoio do BNDES ao anúncio feito sobre os aeroportos no Planalto incluiu 4,24 bilhões de reais para subscrição de debêntures. A emissão dos títulos ocorre em oferta pública coordenada em parceria com o Banco Santander. Isso somando ao todo 5,3 bilhões de reais. Em termos de infraestrutura, nesses 3 anos, 788 bilhões de reais. 48% é crédito. E mais da metade é o orçamento, é o esforço do Estado brasileiro em recuperar a infraestrutura. Nós estamos vivendo um ciclo de expansão da infraestrutura no Brasil. Desses 788 bilhões, o BNDES está fazendo em crédito 224 bilhões de reais. E com uma diferença. Até 2022, o BNDES tinha subsídio na taxa básica de juros. A partir de 2023, acabaram os subsídios. Em infraestrutura, 85% do que a gente fez é sem infraestrutura. E essa taxa Selic dificulta o investimento, está penalizando empresas brasileiras e está pronta para cair de forma sustentável, espero que seja acelerada, para que a gente possa destravar ainda mais o investimento no Brasil. A Suzano, empresa brasileira de papel e celulose, registrou o recorde anual de vendas e faturamento no ano passado. A receita líquida alcançou 50 bilhões de reais, com volume de 14,2 milhões de toneladas, uma alta de 15% sobre o ano anterior. A companhia também reduziu o custo de caixa de produção para R$ 817 por tonelada, o menor patamar desde 2021. Mesmo num cenário global desafiador, a empresa registrou lucro de 13,4 bilhões de reais. O Porto de Santos conquistou o primeiro lugar na categoria Governança Corporativa, Boas Práticas e Inovação, entre as estatais federais em ranking do governo federal, que avalia empresas públicas e privadas do setor de infraestrutura e transportes. A Autoridade Portuária de Santos, que gere o maior complexo portuário do país, foi reconhecida com nível de excelência pelo Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos. O Porto de Santos também levou o segundo lugar em políticas públicas entre as empresas públicas do setor de infraestrutura e transportes brasileiras. Enquanto isso, seguimos preparando o Porto do futuro, pensado 25 anos à frente. Túnel Santos-Guarujá, depois de 100 anos, nós teremos o início das obras, o aprofundamento do canal, acessos para o bom tráfego de veículos, para que possa escoar a carga do Porto de Santos para o interior do país e vice-versa. E tudo isso é fruto de muito trabalho, de milhares de homens e mulheres, principalmente os funcionários da autoridade portuária, que se dedicam à boa infraestrutura brasileira. Das 48 estatais avaliadas, 15 receberam o nível de excelência, incluindo a Autoridade Portuária de Santos. Além da APS, receberam o selo Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES. Entidades dos setores de café, açúcar, etanol e logística pressionam o governo federal para realizar imediatamente o leilão do Tecon Santos 10 no Porto de Santos. Segundo as associações, o novo adiamento do certame agrava a sobrecarga do complexo portuário e já gera prejuízos bilionários. Só o setor cafeiro estima perdas de mais de 66 milhões de reais no ano passado, com atrasos e cancelamentos de embarques. O mega terminal promete ampliar em cerca de 50% a capacidade de contêineres e é considerado estratégico para evitar colapso logístico na próxima década. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem da região sudeste, porque a Marinha do Brasil apreendeu 38 embarcações na Operação Navegue Seguro em São Paulo. A Marinha apreendeu por meio da Capitania dos Portos estas embarcações. Foi um balanço que foi divulgado nesta semana através da Operação Navegue Seguro, que está sendo conduzida no litoral de São Paulo desde o dia 17 de dezembro de 2025. E até o momento, em quase 2 meses, 38 embarcações
como eu disse, foram apreendidas neste período. Segundo este balanço da Marinha do Brasil, 2.501 embarcações foram inspecionadas, 54 entidades náuticas e 14 obras nos 151 municípios da sua área de jurisdição. Esse é um resultado das inspeções, então, realizadas pela Marinha, que foram emitidas notificações, inclusive, para 293 embarcações. Resultado aí da Operação Navegue Seguro, em São Paulo. E o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrições o aumento da participação da United Airlines na Azul de cerca de 2% para aproximadamente 8%. A operação faz parte do processo de recuperação judicial da companhia brasileira nos Estados Unidos. O colegiado entendeu que não há riscos à concorrência e que as salvaguardas de governança são suficientes. O órgão também sinalizou que eventuais mudanças futuras na estrutura societária poderão ser reanalisadas. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã, sexta-feira de carnaval. Até lá!